Você foi acusado injustamente de matar alguém. Possivelmente você está preso e sua família foi atrás de um advogado. O que é que esse advogado vai fazer? E segundo, como analisar as provas e provar que realmente você não matou? Porque você sabe, você não matou. É injusto essas acusações que estão fazendo. Quem fez essa acusação? Isso será analisado por um advogado. Então, antes de mais nada, procure um advogado. Ele analisará o inquérito policial, analisará as investigações, as testemunhas e os fatos do que realmente aconteceu. Irá constituir os fatos e lá irá analisar. Uma das teses de negativa de autoria é justamente analisar o inquérito policial, ou seja, a investigação. Analise a investigação e veja se o depoimento que foi dado, quem foi que fez esse depoimento e onde é que ela estava, onde foi que ela viu. Vou contar um caso que aconteceu inclusive com o nosso escritório, que foi o seguinte: foram duas pessoas acusadas de terem matado uma única pessoa e que foi feita a investigação, foi feitas as perguntas para essa testemunha. O que foi que essa testemunha disse na frente do delegado de polícia? Ela disse que tinha visto duas pessoas matarem essa outra pessoa. Tudo bem. Foram perguntados em qual foi o local, ele foi confirmando, tal, tudo bem. Só que na fase judicial, ou seja, agora não mais em frente do delegado de polícia, na frente do juiz, agora, na frente do juiz, na audiência de instrução, ele negou os fatos. Ele disse: não, eu nunca falei isso. Há uma contradição de todos os depoimentos. No primeiro momento, a defensoria que estava cuidando do caso. Porém, a família veio atrás da gente e disse, e confirmou: doutor, ele é inocente, ele não fez absolutamente nada. Ele, inclusive, estava em outro local quando o crime aconteceu. Fomos averiguar, fomos falar com ele lá no presídio, ele estava preso, claro, porque uma acusação tão forte dessa, consequentemente vai ocorrer a prisão, e ele foi uma pessoa fácil de localizar, porque já era da sociedade. Fomos conversar com ele, ele confirmou categoricamente que não tinha sido ele. Aí tudo bem, todo mundo até fala que não foi até o trânsito em julgado, até o final do processo, isso é normal. Mas ele falou com convicção que não tinha sido ele, ele confirmou. E aí fomos investigar. Primeira coisa que a gente foi fazer, fomos à delegacia, fomos analisar o inquérito policial e vimos o depoimento. Qual era o depoimento da testemunha? O depoimento da testemunha era afirmando que tinha visto ele e mais uma outra pessoa matando a vítima. Nossa, uma informação que fundamentaria realmente a condenação. Ela foi uma testemunha ocular. Tudo bem, esse foi um depoimento na frente do delegado de polícia. Tudo bem. Foi um depoimento, inclusive, por escrito. Foi feito por escrito. Posteriormente, apresentamos a defesa escrita e foi marcada uma audiência de instrução. A gente apresentou a resposta à acusação e foi nesse momento que a gente começou a atuar e vimos que foi marcada uma audiência de instrução. Tudo bem. Quando a gente foi inquirir a mesma testemunha, essa mesma testemunha que acusou, nós colocamos uma certa pressão nela para poder ela falar o que ela tinha visto. E ela gaguejou, começou a ficar um pouco nervosa e que realmente ela confirma que não tinha visto o nosso cliente lá, tinha visto somente o outro. Então, olha só o que foi que aconteceu. Esse depoimento na frente do delegado de polícia foi um e na frente do juiz foi outra, juntamente do advogado, juntamente do promotor e juntamente do juiz, claro. Então, a partir daí, a gente já começou a ver a verdade. Essa testemunha, inclusive, respondeu por denunciação caluniosa, porque ele tem que responder, ele mentiu em depoimento lá atrás e ele jurou falar a verdade, lá nos fatos atrás. Ou seja, todo esse tempo, todo esse trâmite, a sociedade julgou essa pessoa ser um criminoso, ser um homicida, ser uma pessoa que matou outra pessoa. Mas até todo esse tempo, que estava com a Defensoria Pública, depois a gente foi contactado, ele permaneceu preso. Infelizmente, ele permaneceu preso. Por quê? Porque as provas realmente apontavam para ele. Agora, as provas só existiam provas testemunhais. Para você ver como as provas testemunhais, elas são mentirosas. Elas não conseguiram demonstrar toda a verossemelhança, toda a verdade dos fatos. Inclusive, muitos fatos contraditórios que essa mesma testemunha falou. Na frente do delegado de polícia, ela falou uma coisa. Posteriormente, ela já vinha mudando algumas versões, sem mesmo nem perceber que estava mudando, porque foram feitas as mesmas perguntas na fase judicial. E ela foi mudando. Então, assim, se você tinha convicção do que você viu e teve com muita vivacidade do que você viu,
você justamente não deveria mudar essas versões. Porque na fase de inquérito, até lembro das palavras lá transcritas, o que acontece? Ele falou que tinha visto com convicção plena. E aí fomos investigar, até mesmo para processar essa pessoa por falso testemunho. Logo, vimos lá as transcrições e ela tinha afirmado, não, doutor, eu não falei isso com convicção, não. Eu falei que tinha sido somente um. E aí vimos, nossa, a gente está querendo processar essa pessoa por falso testemunho, mas ela agora está mudando muito a versão. E a gente pensou assim, não, ela só está querendo se resguardar. Pedimos os vídeos dela falando isso que estava transcrito. Não encontramos o vídeo. Então, o que aconteceu? Não sei o que foi que aconteceu. Geralmente a polícia exerce de maneira muito competente o trabalho de transcrever o que é dito. Mas a partir do momento em que some os vídeos dessa pessoa afirmando categoricamente que essa pessoa tinha cometendo o crime, a gente já começa a perceber que o trabalho não foi bem feito. E por conta desse trabalho mal feito da polícia, não quero falar de qual polícia foi, mas que isso acontece por aí afora, apesar de não ser tão comum, porque a maioria dos delegados de polícia são altamente competentes, quer dizer, coagiram ele a falar alguma coisa, mas não documentaram através de vídeo. Então daí a gente já começa a vislumbrar, a analisar que houve uma acusação errônea. Poderia ocorrer daqui para frente um erro judiciário. Por isso que é importante haver a inquirição de testemunhas, a oitiva de testemunhas na fase de inquérito, na fase de investigação, na frente do delegado de polícia e, posteriormente, ter a mesma testemunha ser inquirida e ser perguntada na frente do juiz, na frente do advogado, na frente do promotor, para poder ver se confirma aquilo tudo que foi falado. E a única coisa que a gente poderia fazer essa comparação era através do vídeo. Não tinha o vídeo. E aí foi dada uma confusão, porque isso aí poderia resultar com certeza em um erro judiciário, mas enfim, conseguimos não absolver, mas impedir com que essa pessoa ela fosse pronunciada para o tribunal de júri. Ela passou todo esse tempo presa com base em uma conversa que não foi verdade e que possivelmente foi coagida por um policial ou erraram de maneira muito suspeita de digitar as transcrições do que ele tinha falado. Então, tudo isso foi avaliado e foi demonstrada a inocência já por aí. Então, o artigo 155 do Código de Processo Penal diz, inclusive confirma, o juiz ele não pode condenar aquela pessoa por as informações colhidas na frente do delegado de polícia, na investigação. Se o juiz condenar, olha só como é inteligente o Código de Processo Penal. Se o juiz condenar com base exclusivamente do que foi falado ali nas investigações, poderá ocorrer algum erro. Então ele não pode fazer isso. Então existe um artigo de lei que diz justamente isso, que tem que ter, a pessoa ela tem que ser ouvida na frente do delegado e depois na frente do juiz, porque na frente do juiz tem um contraditório e a ampla defesa e a gente pode fazer a comparação entre os depoimentos. Isso é extremamente importante. Através dessa produção de provas, às vezes os advogados falam de maneira, até algumas perguntas podem parecer até simples, mas são bem capciosas, que isso demonstra a contradição entre os depoimentos. Então, a lei, nesse sentido, a lei ela é inteligência. Antes de mais nada, curta, compartilhe e assine o canal. É muito importante para a gente. Caso tenha alguma dúvida, caso aconteça algum problema com alguém da sua família, clique aqui no WhatsApp que você pode fazer algumas perguntas e a gente pode responder. Agora, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir, que é muito importante para a gente. Essa pergunta foi nos enviada pelo WhatsApp. Uma pessoa que é mãe de uma pessoa que está sendo acusada injustamente. E aí isso acabou se tornando um vídeo aqui para o canal.